Senhoras e senhores, dizem que a vida é feita de escolhas. E quando escolhi ser médico, médico do Sistema Único de Saúde, eu nunca imaginei que isso fosse me levar algum dia a chegar aqui nesta casa. Porém, tivemos a oportunidade de sermos escolhidos pelo povo para representá-lo. Para mim, isso é uma honra, mas, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Eu digo isso para falar um pouco do ocorrido no final de semana com o menino Pietro e, a partir dele, analisar o quadro de assistência à saúde infantil no Estado, buscando único e exclusivamente prestar contribuição realmente às políticas públicas de saúde no Maranhão. O Hospital da Criança, para quem não sabe, hoje ele não tem centro cirúrgico, né? A reforma ainda não foi concluída e, momentaneamente, não há prazo para a finalização dela. Então, ele necessitou sair do hospital para fazer dois procedimentos que são extremamente simples, que é uma gastrostomia e uma traqueostomia. São procedimentos para alimentá-lo e facilitar a sua respiração. É inegável que houve avanços nos últimos anos dentro da assistência à saúde no Maranhão, inauguração de novos hospitais, elaboração de programas de maior assistência, de democratização do acesso, principalmente. Mas os avanços não podem nos cegar quanto à necessidade de vencer os retrocessos. E é inegável que tem um problema muito sério hoje ainda com os leitos de UTI, tanto neonatal, que vão com aquelas crianças até 30 dias de vida, quanto os de UTI pediátrico, onde o cenário é ainda mais grave, que vai até 13 anos e 11 meses de vida para ocupar o leito. Hoje, o cenário ideal, do ponto de vista de orientação do Ministério da Saúde, é que para a UTI pediátrica exista 4 leitos para cada 10 mil habitantes pediátricos na faixa etária. No Maranhão, calcula-se que tenhamos cerca de 1.200.000 habitantes nessa faixa etária. Então, teríamos que ter próximo de 400 leitos de UTI pediátrica no Estado. Quanto à UTI neonatal, aquela que recebe as crianças nos primeiros dias de vida e que tem um papel fundamental na impactação da sobrevida ou não desses menores, teríamos que ter 4 leitos para 1.000 nascidos vivos. A realidade maranhense ainda está aquém do ideal, tanto no município de São Luís, quanto na distribuição de leitos pelo interior do Maranhão. O Maranhão, para vocês terem ideia, hoje ele tem um déficit de 274 leitos de UTI neonatal, o que nos dá a média inadequada de 1,18 leito de UTI para 10 mil habitantes. Para ter ideia, no Sudeste a média é de 4 leitos. No Rio de Janeiro a média é de 5,58. Ou seja, nós estamos ainda muito longe do que é o mínimo que se espera. O Hospital da Criança, hoje ele tem em torno de 86 leitos. Não tem nenhum leito de UTI pediátrica no hospital. Existe a contemplação prevista para a reforma, porém, há um atraso significante da obra, orçada em 15 milhões de reais, para que haja continuidade e finalização das atividades. Hoje, com 60 leitos, mais 14 leitos de área vermelha, que, para quem não sabe, parece muito com um leito de UTI, mas, por exemplo, ele não permite que faça hemodiálise numa criança, caso seja necessário. Então, temos 14 leitos emergenciais, de área vermelha, e mais 6 leitos de área amarela. Então, o Hospital da Criança funciona em torno aí de 80, 85 leitos. Com a reforma, inicialmente se pensou em 174 leitos para o hospital, o que daria um salto grande de qualidade e de capacidade de atendimento. Uma UTI de 11 leitos, inclusive leito de isolamento, e um centro cirúrgico com 4 grandes salas. Mas, provavelmente, essa capacidade aqui total de 174 leitos inicialmente prevista, ela vai ser reduzida para em torno de 90 a 100 leitos, por conta da dificuldade relatada pelo município de arcar com o custeio. São Luís, hoje, anualmente, gasta mais ou menos 850 milhões de reais, 650 milhões de despesa feita pela Secretaria Municipal de Saúde, 200 milhões para a autarquia Hospital Municipal de Djalma Marques. A UTI pediátrica do materno é pequena, proporcionalmente, tem 10 leitos, e temos lá mais 42 leitos de UTI neonatal. Na rede estadual, o cenário também ainda está aquém do que a gente precisa. Nós temos 19 leitos de UTI pediátrica e 105 de UTI neonatal. Então, a gente tem um déficit em torno de 274 leitos de UTI neonatal e de quase 350 leitos de UTI pediátrica. É que seja finalizado no menor tempo possível
esta obra do Hospital da Criança, que sejam abertos leitos de UTI pediátrica nos hospitais macro-regionais do Estado, investimentos nos hospitais de referência da Grande Ilha e, claramente, a gente tem déficit ainda de profissionais habilitados para manejar esse tipo de paciente, que não adianta você só abrir a estrutura hospitalar e não ter o profissional qualificado. Então, a gente tem que realmente formar profissionais em pediatria aqui, estimular as residências médicas, os programas de residência em pediatria, neonatologia e cirurgia pediátrica. Temos pouquíssimos cirurgiões pediátricos aqui no Maranhão ainda e precisamos, mais do que tudo, discutir com os especialistas da comunidade acadêmica, com os profissionais de gestão e assistência, que são as pessoas realmente que fazem o dia a dia. A gente fala muito de macroestrutura hospitalar, de leitos de UTI, de coisas caras, e nos esquecemos do básico, o pré-natal. Pré-natal são 6 consultas que a gestante precisa fazer no curso da sua gestação, e até um ano atrás, aqui no Maranhão, de 217 municípios, 210 tinham uma cobertura menor do que 25% do pré-natal. A meta de atingimento dessa cobertura, o ideal é que chegue pelo menos a 75%. Isso nos traz, obviamente, complicações, porque a gestante que não faz o pré-natal submete o feto a problemas, transmissão de doenças de mãe para o filho, não reconhecimento precoce de malformações que poderiam ser tratadas de uma maneira melhor. E nos leva ao resultado fatal que nós temos aqui ainda no Brasil, que é uma mortalidade de 44 a 110 óbitos em 100 mil nascidos vivos, que, para vocês terem ideia, no Japão é de 6. Ou seja, nós estamos com uma mortalidade de quase 20 vezes maior ainda no Japão, em alguns cenários. Nós convivemos com pobreza, convivemos com sequelas de ignorância e muitas vezes a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, a necessária convivência que nós temos com a tragédia. Mas a gente só não pode ter a indiferença com o mundo à nossa volta, com essas pessoas que morrem dia após dia com causas completamente evitáveis, contornadas, com cada um de nós apenas com o mínimo dever de fazer nada mais do que a sua parte. Muito obrigado.